Jesus, o Messias esperado. Lição 19. O Messias sepultado entre ricos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías, capítulo 53 e versículo 9. Os 4 evangelistas registram o sepultamento de Jesus. Por exemplo, Mateus, capítulo 27 e versículos 57 ao 61, escreve: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria, Madalena e a outra Maria. O testemunho de que Jesus estava morto era consenso entre os escritores dos evangelhos. Todos eles fazem menção a um homem que se chamava José, que era oriundo de Arimateia, um povoado de Judá. José de Arimateia era um homem rico e também era membro do Sinédrio, o mesmo tribunal que condenou Jesus, porém Lucas afirma que ele esperava o reino de Deus e que não havia concordado com o Sinédrio na condenação de Jesus. Lucas, capítulo 23 e versículo 51. O apóstolo João relata que José de Arimateia, quando foi reivindicar o corpo de Jesus perante Pilatos, estava acompanhado de outro membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite. João capítulo 3 e versículos 1 e 2 e João capítulo 19 e versículo 39. O sepulcro pertencente a José era um sepulcro novo, jamais usado. Era escavado na rocha e ficava em um jardim, bem próximo do local em que Jesus foi crucificado. João, capítulo 19 e versículo 41. Quando lemos os relatos bíblicos, podemos claramente entender como é falha e inconsistente a teoria do túmulo errado, que afirma que Jesus não ressuscitou. Os discípulos de Jesus é que foram procurá-lo no túmulo errado, por isso não o encontraram. Porém, no texto de Mateus, capítulo 27, versículo 61, traz a afirmação de que, enquanto acontecia toda a movimentação do sepultamento de Jesus, achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. A localização do túmulo parecia ser muito fácil. Isso porque era no mesmo jardim, bem próximo de onde Jesus foi crucificado. Em resumo, a teoria do túmulo errado não se alinha com os fatos. As mulheres sabiam onde ficava o túmulo de Jesus. Vários grupos diferentes foram ao mesmo túmulo vazio, onde encontraram anjos. Outras, o próprio Jesus ressuscitado. Sem contar que o dono do sepulcro, José de Arimateia, jamais erraria a sua localização. Outro fato muito interessante é que menos de 60 dias depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, perante as autoridades, o apóstolo Pedro, durante o seu sermão, disse: A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2 e versículo 32. Veja que 120 pessoas estavam dando testemunho de ter visto a Jesus ressuscitado, e as autoridades nada puderam dizer em contrário. Jesus foi sepultado entre ricos, no túmulo pertencente a um homem rico, e ele ressuscitou para garantir a quem o recebe por Salvador a maior riqueza, a vida eterna. O túmulo entre os ricos, do rico José, ficou vazio. Amém.